Bem-vindo à terceira parte da apresentação sobre integração de Big Data e OLTP com o uso do Polybase. Na primeira parte, nós vimos o conceito de Big Data e o funcionamento do Big Data, vendo o funcionamento da conexão DBC com Hive. Na segunda parte, vimos a conexão do Polybase ao Windows Azure Storage Blob. E agora vamos falar sobre a conexão do Polybase diretamente com os servidores Hadoop. Meu nome é Denis, diretor da Buffalo Informática, que é uma empresa de treinamento e consultoria. Tenho certificações em banco de dados e desenvolvimento de software. Atuo como especialista em banco de dados e desenvolvimento e atuo como trainer e consultor, aplicando treinamentos oficiais e consultorias. Se vocês veem aí minhas informações de contato, e-mail, Skype, LinkedIn. Meu blog é repleto de informações técnicas, também tem um site com muitas informações técnicas. E vocês podem me seguir no Twitter e no meu canal do YouTube. Eu estou sempre publicando novas informações no Twitter e novos vídeos no canal no YouTube. Então nós vamos falar sobre o que é o Polybase, vamos rever o que é o Polybase, que nós já falamos na segunda parte da apresentação, diferenças entre o uso do driver ODBC e do Polybase conectado ao Hadoop, importância do pushdown, vamos ver o que é o pushdown e qual a sua importância, o que são os clusters de scale out com Polybase, configurações e instalação, objetos de banco e alguns pontos importantes de atenção. Bem, o que é o Polybase? Ferramenta que permite integrar o OLTP ao Big Data, nos permitindo fazer queries ligando os dois ambientes. Não é uma ferramenta nova, anteriormente estava disponível apenas para o PDW. Agora está disponível em todas as edições a partir do SQL Server 2016. Permite que a gente faça queries SQL sobre servidores Hadoop. Então a gente consegue fazer queries ligando o LTP ao Big Data. E aí vocês veem um exemplo, a gente realiza uma query que é enviada ao Polybase. Essa query pode estar unindo dados do Hadoop com dados relacionais. O Polybase vai realizar essa união e nos devolver um determinado resultado. Pushdown. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de pushdown na conexão do Polybase ao Hadoop. Trata-se de jogar processamento para o Hadoop. Ou seja, quando a gente fala de conectar OLTP ao Big Data, nós estamos falando muito de fazer uma query ao Big Data. E todos os exemplos que eu fiz agora, na primeira parte, na segunda parte, a gente mandou queries para o ambiente de Big Data. Mas o ambiente de Big Data trabalha com volumes muito grandes de informações. Justamente para isso ele existe, ele faz um trabalho em cluster. E se eu trouxer os dados para processar uma query localmente, eu estou perdendo os objetivos do cluster. Então eu consigo jogar processamento dessa query para o Hadoop e pegar apenas o resultado. Quer dizer, se eu mandar uma query que envolve elementos mais complexos, que envolve fazer group by sobre os dados do Hadoop, que envolve fazer order by sobre os dados do Hadoop, todas as partes dessa query que envolvem um processamento mais pesado podem ser enviadas para o Hadoop executar esse processamento no cluster do ambiente de Big Data, utilizando os servidores em cluster. E o SQL Server pega apenas o resultado. Jogar esse processamento para o Hadoop é um procedimento que no Polybase é chamado de pushdown, ou seja, o Polybase pega determinadas partes da query e joga para o servidor Hadoop processar. Então, partes da query podem ser jogadas para o Hadoop. Ele pode jogar um group by para o Hadoop processar. Pode jogar um order by para o Hadoop processar, um where. Enfim, determinados elementos da query podem ser jogados para o Hadoop. Envolve criar uma aplicação Java, compilar, subir a aplicação Java para o Hadoop na forma de um job e executar esse job.
O SQL Server, o Polybase, no caso, ele vai fazer todo esse trabalho para a gente. No instante em que a gente jogar uma query sobre o Polybase, se conectando ao Hadoop, ele está em background criando uma aplicação Java, compilando, subindo como job e mandando esse job executar no cluster. Para executar no cluster partes da nossa query, nas quais ele deseja que seja feito pushdown. O Query Optimizer faz tudo isso. O Query Optimizer, junto ao trabalho do Polybase, ele pode decidir se deve fazer o pushdown, observe o se deve fazer o pushdown, e vai fazer toda a montagem desse procedimento. A execução, a compilação da aplicação Java, a criação e compilação da aplicação Java e a subida para o ambiente do Hadoop. Tudo isso depende do ambiente estar configurado para a realização do pushdown. Se o ambiente não estiver devidamente configurado para o pushdown, ele não vai acontecer. O pushdown não vai ser realizado. Nesse caso, nós vamos estar fazendo uma simples query que vai trazer o resultado para que os operadores da query sejam processados no lado do SQL. Com tudo configurado para o pushdown, um ponto muito importante, uma grande vantagem do Polybase é que o Query Optimizer pode decidir se ele deve ou não fazer o pushdown. Ou seja, ele não vai simplesmente fazer o pushdown de todas as queries. A gente faz uma query sobre o Hadoop, sobre o Polybase, ele faz o pushdown da query? De jeito nenhum. Ele não vai simplesmente fazer isso. O Query Optimizer vai analisar o custo daquela query e decidir se, de acordo com o custo daquela query, vale mais a pena simplesmente acessar o HDFS, capturar os dados e processar no lado do SQL, ou se é preferível fazer o pushdown da query diretamente para o Hadoop. E aí o Hadoop vai fazer o processamento em cluster caso seja feito o pushdown. Nenhuma query com pushdown vai durar menos de 20 segundos. Isso ocorre naturalmente porque o pushdown envolve criar uma aplicação Java, compilar a aplicação Java, subir a aplicação como job e executar no Hadoop. Todo esse procedimento vai durar no mínimo 20 segundos. Esse tempo é uma estimativa oficial, afirmando que as queries não vão durar menos que 20 segundos, mas na prática, em ambientes de teste em que eu fiz experiências, a query pode chegar a durar minutos. Mas como algo assim pode ser vantajoso? O pushdown ainda assim é vantajoso porque nós estamos falando de um volume de dados muito grande. Mesmo com a query durando muitos minutos, o fato do processamento dela ser dividido no cluster do Hadoop, processado em cluster entre inúmeros servidores e depois retornado para o SQL Server, ainda é vantajoso em comparação com o SQL Server ter que fazer todo o processamento da query. Então vamos ver um pequeno workflow da execução do pushdown. Uma query, vai executar o pushdown ou não vai executar o pushdown? Primeira questão, o pushdown está configurado? Se o pushdown não estiver configurado, o Polybase vai acessar os dados no HDFS ou no Windows Azure Storage Blobs e executar a query no ambiente do SQL Server, ou seja, os operadores da query vão ser executados pelo SQL Server. Agora, se o pushdown estiver configurado, qual a data source utilizada? Se a data source for o Windows Azure Storage Blob, não tem pushdown nesse caso. Não dá para fazer pushdown. A data source é só um storage. Então, nesse caso, ele busca os dados e executa a query no SQL Server. Agora, se a data source for um Hadoop, então ele vai verificar. Foi pedido para desabilitar o pushdown na query? Nós temos um query hint que pode ser aplicado nas queries para desabilitar o pushdown, para obrigar o SQL Server a não realizar o pushdown.
Se isso aconteceu, se foi incluído na query este query hint, então ele vai buscar os dados e executa a query no SQL Server. Se não aconteceu, ele verifica. Foi pedido um force pushdown, que é exatamente o oposto, ou seja, forçar a query a realizar o pushdown. Se foi pedido o force pushdown, ele vai fazer o pushdown de operadores, de todos os operadores que ele puder fazer pushdown. Ele vai jogar para o Hadoop para serem processados pelo Hadoop. Vai pegar o resultado do processamento e executar alguns operadores locais que ele eventualmente não tenha tido a possibilidade de jogar para o Hadoop. Agora, se não tem nem disable pushdown nem force pushdown, então a análise é toda realizada pelo Query Optimizer. E essa é a grande vantagem da forma como o pushdown foi planejado no Polybase. O Query Optimizer tem liberdade de decidir quando deve ou quando não deve fazer pushdown. Então ele vai analisar, a query é pesada? Se sim, ele faz o pushdown de operadores, o que ele pode fazer pushdown para o Hadoop, e executa os operadores locais em seguida. Do contrário, ele vai fazer a busca dos dados. Se a query é leve, não é uma query pesada, ele vai fazer a busca dos dados e executar localmente. Por quê? Porque o processo de pushdown é lento, é demorado. Então só é válido para queries que realmente vão ter um ganho com esse processo de pushdown. Uma query leve de uns poucos registros não vale a pena fazer o processo de pushdown. Configuração do processo de pushdown. O external data source precisa apontar para um servidor Hadoop. Não adianta eu ter o external data source apontando para o Windows Azure Storage Blobs. Nesse caso, eu não consigo fazer pushdown. Eu só consigo fazer pushdown se eu apontar o external data source para um servidor Hadoop. Resource Manager Locator precisa estar configurado no External Data Source. Isso é uma configuração na criação do External Data Source. Nós temos que apontar para o Resource Manager Locator dentro do servidor Hadoop. O usuário da conexão Hadoop precisa ser a owner da pasta TMP, uma pasta existente no Hadoop. E tudo isso foi necessário para a execução do pushdown. Agora, cluster de scale out com Polybase. Nós estamos falando do pushdown e a necessidade do pushdown porque estamos lidando com muitos dados. Ainda assim, esses dados vão ter que trafegar de volta do Hadoop para o SQL Server. Eles vão ter que trafegar de volta. Então nós temos um problema, porque nós estamos falando de Big Data, o volume é muito grande. Esse volume passa pelo pushdown, mas ainda tem que ser processado pelo SQL Server. Ainda podem ser muitos dados a serem processados pelo SQL Server. Então, no Hadoop nós temos um cluster, mas no SQL Server, a princípio, seria um servidor só. É aí que o Polybase nos traz uma solução. Um cluster de scale out. O Polybase nos permite unir vários servidores SQL Server para fazer o processamento de uma query no Hadoop. Nós não precisamos utilizar um único servidor SQL Server para processar a query. Nós podemos unir vários servidores SQL Server em cluster da mesma forma semelhante como funciona o Hadoop. Um dos servidores vai ser o servidor principal, o name node, por assim dizer. Os demais vão ser os data nodes. Então o processamento no lado do SQL Server também é dividido em vários servidores, num cluster de scale out montado pelo Polybase. Basta a instalação do Polybase nas instâncias fazer a união do Polybase neste cluster. E nós temos uma relação de name nodes e data nodes entre o SQL Server, permitindo
que o processamento da query Hadoop seja dividido entre vários datanodes do SQL Server. Veja um desenho de como é feito o cluster de scale-out. Nós temos várias instâncias em diferentes servidores do SQL Server. Então, um dos servidores, o Head Node, tem o Polybase Engine realizando o processamento. Esse aqui é o Name Node. E o Polybase Data Movement Services está presente em todos os servidores do cluster. Então é feito um grupo de scale-out. Então quando o usuário faz a query no SQL Server, o processamento que o SQL Server vai precisar realizar sobre a sua query é dividido entre os vários nós do cluster. Mesmo que a query esteja realizando um pushdown. Um pushdown que vai ser executado pelos datanodes do Hadoop. Ainda assim, esses datanodes do Hadoop vão gerar um resultado que vai ser agregado pelo NameNode. E os datanodes e headnodes do SQL Server vão estar em contato diretamente com os datanodes do Hadoop. Vejam que a comunicação não engargala através do NameNode. É uma conexão direta com os datanodes do Hadoop para fazer a leitura do resultado do processamento. Então há uma distribuição do processamento de um cluster de um lado para um cluster do outro lado, para garantir o processamento de volumes muito grandes de informação. Diferença entre o driver ODBC do Hive e o Polybase. Nós já falamos sobre essa diferença anteriormente, destacando diferenças entre o driver ODBC e o uso do Polybase com o ASB. Mas vamos falar agora de diferenças dos dois, do driver ODBC e Polybase com ASB para o uso do Polybase com Hadoop. Nos casos anteriores, os dados são trazidos e o processamento acontece localmente. O processamento da query, se a query tiver um group by, tiver um order by, o processamento acontece localmente no SQL Server. Enquanto que com Polybase e com Hadoop, o Query Optimizer decide entre processar localmente ou remotamente. O trabalho de pushdown do qual nós estamos falando. E também, originalmente, das formas com driver ODBC utilizando o Azure Storage Blob, todo o trabalho é feito pelo servidor que fez a query. Enquanto que na conexão Polybase com Hadoop, o trabalho pode ser dividido em um cluster do Polybase para fazer o processamento. Configurações. Então a gente já falou sobre a maioria dessas configurações, temos apenas aqui uma a mais. O arquivo Hadoop config precisa ser configurado com o nome do usuário para a conexão do Hadoop. Então essas são as configurações básicas para o Polybase se conectar ao Hadoop. Nós precisamos do nome do usuário de conexão ao Hadoop inserido no arquivo Hadoop config do SQL Server. Já vimos a configuração do Hadoop Connectivity anteriormente. Aqui nós temos a indicação dos tipos de conexão. Eu vou fazer exemplos usando o Hortonworks HDP 2.1 em Linux. Já estou numa sandbox local do Linux. Então eu vou usar o Hadoop Connectivity de número 7. E aí nós temos a Yarn Application Class Path. O que é isso? Isso é uma configuração necessária no SQL Server para que o pushdown aconteça com sucesso. Se esta configuração não estiver feita, a conexão do Polybase com os servidores Hadoop funciona, mas sem a realização de pushdown. Ele não vai realizar pushdown. Então o que nós precisamos fazer? Abrir o arquivo yarn site.xml no diretório de configuração do Hadoop, onde fica o diretório de configuração. É isso aqui mesmo que a gente tem que fazer? Depende do servidor Hadoop que a gente esteja utilizando. Por exemplo,
Usando a sandbox do HDP, eu não preciso nem me conectar no servidor. Eu vou utilizar o Ambry e via interface gráfica eu encontro as chaves de configuração do arquivo yarn site e leio a chave de configuração yarn application class path. Então posso fazer isso aqui via interface gráfica do Ambry, por exemplo, que é o que vai funcionar na sandbox da HDP. Tendo lido a configuração Yarn Application Class Path, nós precisamos encontrar o Yarn Site XML. Eu estou neste caminho dentro do servidor SQL Server e atribuir o valor da chave Yarn Application Class Path dentro do arquivo Yarn Site. Ou seja, nós temos que pegar o valor dessa propriedade do servidor Hadoop, especificamente do servidor Hadoop ao qual nós vamos nos conectar, e trazer para dentro do arquivo yarn site XML. Os objetos de banco, credenciais e master key, nós vimos a questão da autenticação usando credenciais e master key, mas no caso da conexão direta ao Hadoop, isso pode não ser utilizado. Se a conexão direta ao Hadoop estiver configurada com modo de autenticação simple, nós não vamos utilizar credenciais e master key. Nós vamos utilizar o usuário que vai estar setado dentro do arquivo Hadoop config. E não os objetos de credenciais e master key. Definição da external data source, external file format e external table. Mas a sintaxe da external data source é diferente para a conexão ao Hadoop. Então aí temos a sintaxe da external data source conectando ao Hadoop. Location. Apontamos aqui o name node, porta 8020. Resource Manager Location. Indicamos IP address e porta do Resource Manager Location no nosso Hadoop. Credential. Só vamos indicar a credencial se a conexão ao Hadoop não for simple. Todas as experiências que eu fiz até agora eu utilizei conexão simple. Não avancei em outros tipos de conexão. Porém, é possível montar ambientes Hadoop com conexão Kerberos, com autenticação Kerberos. Nesse caso, vocês teriam que passar o objeto credential. Mas sem a autenticação Kerberos, não é necessário passar o objeto credential. Formato do Resource Manager Location. Como é que a gente preenche o Resource Manager Location que nós acabamos de ver aqui no External Data Source? Depende do servidor ao qual vocês estão conectando. Em cada servidor, o Resource Manager Location pode estar numa porta diferente. Então vocês têm que verificar, conforme o servidor, em qual porta encontra-se o Resource Manager Location. Como fazer essa verificação? Bem, primeiro uma tabelinha de portas, já está indicado aqui. Segundo, vocês podem verificar configurações, certo? No ambiente do HDP, pelas configurações, quais portas ele está utilizando. E por fim, é importante verificar se as portas estão realmente abertas. Fazer um telnet para essas portas vai dizer a vocês se as portas estão realmente abertas e se a conexão a essas portas vai realmente funcionar ou não. Autenticação Simple é o modo padrão de autenticação do Hadoop. Eu acabei de comentar um pouquinho sobre autenticação Simple. O usuário do Hadoop deve ser configurado no arquivo Hadoop XML no SQL Server. Deve-se configurar a propriedade Hadoop Username, é o nome da propriedade. Dentro do arquivo Hadoop XML, vocês colocam ali o nome do usuário. Qual o nome do usuário? Depende. No HDP 2.1 que eu vou usar como teste na sandbox local em Linux, o usuário é Rui, HUE. Já no HDP 2.3, do que está no Marketplace pode ser instalado dentro do Azure, nas VMs do Azure, o usuário é admin. Então qual usuário vocês vão utilizar? Depende do ambiente HDP, do ambiente Hadoop de vocês.
External File Format, a gente já falou anteriormente, a gente precisa definir o formato do arquivo que a gente vai ler, para sabermos o que vamos estar lendo, e temos as opções de Delimited Text, ou os formatos RC-File e ORC, que frequentemente são usados para processamento Hive no Hadoop. External Table, aí sem diferenças, sem grandes diferenças, a gente faz a especificação da External Table apontando para um arquivo ou preferencialmente até para uma pasta dentro do ambiente do Hadoop. Estatísticas. As External Tables também têm estatísticas. Nós também temos que fazer um create statistics sobre as External Tables. Por quê? Porque o Query Optimizer precisa decidir se vai ou não fazer pushdown. Então, se vai realizar pushdown ou se não vai realizar pushdown. Para decidir se vai ou não fazer pushdown, ele precisa ter estatísticas em cima dos dados. Não há auto-create ou auto-update estatísticas, nós temos que criar manualmente as estatísticas. Então, temos que fazer a criação manual das estatísticas. Por quê? Criar as estatísticas envolve fazer um processo de pushdown com o servidor Hadoop, em que o servidor Hadoop vai fornecer informações sobre os dados. Então é um processo pesado. Mas futuramente pode vir a ser criado. Eu vi algumas configurações, alguns indícios de que futuramente poderiam haver auto-create e auto-update estatísticas. Mas no momento não existem auto-create ou auto-update estatísticas. Polybase versus o Hadoop. Nós estamos no CTP3 do SQL Server. Então o que acontece? Primeiro, nós temos uma documentação quase nula sobre como realizar isso que eu estou explicando para vocês. Como realizar a conexão ao Hadoop e como realizar um pushdown direto para o Hadoop. Os poucos exemplos que eu encontrei na internet, basicamente 2 exemplos completos, 2 ou 3 exemplos completos, são todos feitos no CTP2, não no CTP3. E ocorreram mudanças do CTP2 para o CTP3. Então existem mudanças em relação aos CTPs. Então, existem alterações em relação aos CTPs. E é um preview, certo? Os CTPs são previews, Community Technology Previews. Então, os comportamentos não estão legais. Certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre as conexões de diferentes ambientes. HD Insight. Não há nenhuma documentação, nenhum exemplo de como fazer conexão HD Insight. Certo? E é bem complicado fazer porque o HD Insight usa portas totalmente atípicas. As portas típicas do Polybase que o Polybase vai se conectar não estão disponíveis no HD Insight. Então é necessário investigar como contornar esse problema de portas para uma conexão direta do Polybase ao HD Insight. O Windows Azure Storage Blobs não só funciona, como eu demonstrei na segunda parte da apresentação, mas tem pouca diferença para a conexão ao DBC, é melhor que a conexão ao DBC ou Hive, mas não faz pushdown. Não faz os recursos dos quais nós estamos falando aqui nessa terceira parte da apresentação. HDP 2.3 no Marketplace. Eu demonstrei num desenho um pouco atrás na apresentação que o Polybase vai se conectar aos data nodes. Para se conectar aos data nodes, o Polybase faz uso de uma porta chamada 50.010. Para se conectar aos data nodes. Então, quando vocês usam o HDP 2.3 no Marketplace, ele faz uma criação de uma VM no ambiente do Azure. Aí você tem que configurar um endpoint para abrir a porta 50.010. O problema é que eles não conseguem se falar. O Polybase tenta pedir conexão na 50.010 para o HDP 2.3, o HDP não responde, mesmo estando com a porta aberta. Não identifiquei nenhuma conexão, nenhuma
documentação que explique por que esse problema. Então a conexão HDP 2.3 falha neste ponto. Quando o Polybase tenta se conectar nos datanodes na porta 50.010 falha e as queries falham. HDP 2.1 em sandbox local, a conexão funciona. Então, a gente consegue fazer a conexão do Polybase ao Hadoop. Erros. O Polybase é absolutamente terrível com relação às mensagens de erro. As mensagens de erro não são explicativas, não ajudam a entender o que está acontecendo. Até porque parte do que acontece é dentro do servidor Hadoop, então ele não nos consegue dar uma mensagem muito adequada. Então, algumas traduções de mensagem de erro, certo, que eu identifiquei durante as experiências que eu fiz com Polybase se conectando ao Hadoop. Internal Query Processor Erro encontrou um erro inesperado durante o processamento de uma query remota. Essa mensagem não quer dizer absolutamente nada. É necessário olhar o plano de execução, é necessário olhar o log do SQL Server para pegar uma mensagem melhor. Essa mensagem por si só não quer dizer nada. Vocês precisam procurar mensagens em outros locais. Verificar o Hadoop Connectivity pode ser também uma boa ideia. Eventualmente o Hadoop Connectivity pode estar errado, ele causa essa mensagem, mas existem inúmeras causas para essa mensagem. Até essa mensagem mais padrão que há no erro de uma query ao Hadoop. Aqui eu falo para tentar criar estatísticas ou ver o plano de execução. Por quê? Porque eventualmente quando uma query devolve esse erro, se você tenta ver o plano de execução, ele pode funcionar ou devolver erro e a mensagem pode ser mais explicativa. Mesma coisa com Create Statistics, a mensagem resultante pode ser mais explicativa do que essa. Até essa mensagem é básica demais. Não consigo ver o plano de execução. Essa questão de não ver, se você não vê o plano de execução, o SQL Server não está conseguindo falar com o servidor Hadoop. Então vocês têm que fazer telnet e testar todas as portas. Então não conseguir ver o plano de execução quer dizer que a comunicação não está acontecendo. Outro sintoma é quando o create table, do create external table, demora demais para ser feito. Quando ele demora muito, às vezes ele é concluído, mas demora demais para ser concluído. Isso acontece quando não há conexão para as portas necessárias ao Hadoop. Então vocês têm uma enorme demora na criação do create external table, a execução do create external table, e vocês não vão conseguir ver o plano de execução. Could not obtain block como resposta, mensagem de erro na resposta da query. Isso acontece quando a porta 50.010 não está respondendo ao SQL Server, que são os datanodes do Hadoop. Se os datanodes do Hadoop não estiverem respondendo ao SQL Server, ao Polybase, vocês veem a mensagem could not obtain block. Ele não está conseguindo ler os dados de dentro do Hadoop. No caso, pelo HDFS dos datanodes. Essa mensagem com nota obtain block, ela vem acompanhada desta outra mensagem failed string scan com result code 26 no log do SQL Server. Ocorre quando a porta 50.010 não está respondendo ao SQL Server. Situações em que a Polybase Engine não inicia, o serviço Polybase Engine não inicia, em geral são falhas no Hadoop config, foram os casos que eu peguei. Hadoop config errado, o Polybase Engine não vai se iniciar. TCP provider, no connection could be made because the target machine actively refused, como resposta da query. Essa mensagem que o target recusou a conexão acontece quando o serviço do Polybase está parado. Se o serviço do Polybase estiver parado, uma query feita que utilizando os recursos do Polybase vai devolver esta mensagem de erro. Connection refused, existem outros motivos, mas pode significar usuário inválido no Hadoop config. Ou pode significar uma falha de conexão a uma das portas de conexão. Execution permission denied.
O usuário do Hadoop config não tem permissão adequada na pasta tmp. O ownership no staging directory não é esperado. Então, essa mensagem pode ser obtida na DMV sysdm exec compute node erros. O usuário tem que ser owner da tmp para baixo. Job is not found. Isso eventualmente acontece quando faltam permissões para o usuário do Hadoop config que está sendo utilizado. Could not find or lowered main class. Então, isso pode ser feito no Job Tracker. Pode ser vista essa mensagem, pode ser vista no Job Tracker do Hadoop. E isso acontece quando o Class Path não está configurado. É necessário configurar o Class Path. Hadoop Job Execution Failure, Tracking URL. E essa mensagem vocês vão ver também na DMV, DMExec Compute Node Errors. Então a gente segue a URL, ele vai nos dar uma URL e a gente encontra o erro verdadeiro baseado no log de erros do job do Hadoop. Então tem aí um pequeno índice de mensagem de erro para dar algumas pistas a vocês sobre como depurar as conexões ao Hadoop. Views. Temos DMVs para gerenciar o ambiente do Hadoop. Eu tenho aqui sysdm exec compute node errors. Essa é uma das que mais me ajudou durante os testes, porque exibe todos os detalhamentos dos erros ocorridos no processo remoto. Então, quando eu pego uma mensagem de erro muito básica, como aquela primeira que eu citei ali atrás, 2 slides atrás, eu faço uma query na sysdm exec compute node errors e ele me dá mensagem de erro mais detalhadas, me dizendo mais claramente que tipo de erro o SQL Server está pegando. Sysdm exec external operations exibe os jobs criados externamente. Distributed requests e distributed request steps. Ele exibe as requisições remotas e espaços realizados em cada requisição remota. Então nós conseguimos fazer o gerenciamento do ambiente do Polybase e das conexões ao Hadoop utilizando DMVs. Pontos de atenção. Ponto de atenção que eu acho muito interessante é o fato de que o HD Insight tem um perfil dinâmico, enquanto que o Polybase tem um perfil estático. O que eu quero dizer com isso? Eu comentei sobre isso em apresentações anteriores, nas partes 2, na parte 2 especialmente da apresentação anterior, que no caso do HD Insight, a manutenção do cluster ela é muito cara. Os dados do HD Insight, por isso, eles ficam no Windows Azure Storage Blobs. E a recomendação que é feita é apagar e recriar o cluster quando for necessário realizar o processamento. A gente usa PowerShell para automatizar isso, ficar apagando e recriando o cluster. A gente viu isso na segunda parte dessa apresentação. Então isso é algo muito dinâmico. O cluster não vai estar lá muitas vezes. A gente apaga, recria o cluster, apaga, recria o cluster. Muitas vezes o cluster não vai estar lá. O Polybase, por outro lado, ele tem um perfil muito estático. A External Data Source, ela aponta ou para o cluster ou para o Windows Azure Storage Blob. Ela não pode fazer um fallback de um para o outro. Então, digamos que eu conecte o Polybase ao HD Insight, resolvendo todos os problemas de documentação que eu citei que existem hoje para essa conexão. Digamos que eu venha conectar o Polybase ao HD Insight. Se eu deletar o cluster do HD Insight, ao invés da minha External Data Source simplesmente buscar os dados no Azure Storage Blob, ela vai falhar, porque ela está apontando para o endereço do cluster do HD Insight. Ela não tem um fallback para o Windows Azure Storage Blob. Então, perfil muito estático. Outras características desse perfil estático. O Hadoop Connectivity exige reiniciar o serviço do Polybase e do SQL Server após a configuração do Hadoop Connectivity. Então, isso é bem complicado. Então, faz com que a gente só possa se conectar a um tipo de servidor de Big Data. Nós não podemos variar as conexões dos servidores de Big Data.
Pior ainda, a configuração do Yarn Application Class Path, a gente tem que pegar uma configuração específica do servidor Hadoop e inserir dentro do nosso ambiente do SQL Server para que os pushdowns aconteçam. Então é uma configuração muito estática. É um sistema de configuração muito estático, contrastando com o ambiente do HD Insight, que é dinâmico. Então, como isso pode ser resolvido no futuro? Então, as possíveis soluções que podem surgir futuramente para esses pontos de atenção que eu estou destacando. O fato é, a gente ainda está no CTP3. Então, essas características estáticas do Polybase podem mudar. Até a versão RTM, isso pode evoluir bastante. Mas uma segunda questão que me chama muito a atenção é que a Microsoft está testando o serviço do Data Lake. O Data Lake vai fazer processamento de Big Data. Assim como o HD Insight, assim como o Hadoop, ele vai ser um cluster de Big Data. Só que, diferentemente do Hadoop, o Data Lake vai usar uma linguagem chamada USQL, que é baseada em C#. O processamento vai ser feito com o SQL e a cobrança do serviço vai ser por hora de processamento e não por máquina no ar, como é o HD Insight. Então nós não vamos ter problemas em relação a simplesmente ter o serviço do Data Lake disponível para a gente. Vai acabar a história da gente ficar deletando e criando cluster, deletando e criando cluster. No ambiente do Data Lake, a cobrança por hora de processamento. Não está fazendo processamento, não está sendo cobrado. Então não vamos ter esse problema de ficar criando e deletando o cluster. O HD Insight ele também pode ser usado em arquitetura junto com o Data Lake e o Data Factory. Usa-se o Data Factory para orquestração de passos envolvendo os dois, envolvendo o HD Insight e o Data Lake. E já foi confirmado pela equipe que está criando o Polybase que o Polybase no futuro vai se conectar ao Data Lake. Porém, não existem previsões de data, certo? E não acredita-se que será no RTM. Certo? Mas a equipe afirma que a conexão do Polybase ao Data Lake está no topo das prioridades da equipe, mas que provavelmente não vai sair para o RTM, vai ser algo posterior, talvez em atualizações posteriores do produto. Então, referências, certo? Vocês têm aqui referências de Getting Started com Polybase, montagem de um cluster do Polybase, External Data Source, File Format, External Table, exemplo de Polybase com Hadoop. Vamos ver uma demonstração? Então, vamos ver uma demonstração do uso do Polybase com Hadoop. Eu tenho aqui localmente um cluster da HDP, uma sandbox da HDP. Vou criar uma external data source, tipo Hadoop location 192.168.56.101.80.20. 192.168.56.101.80.50 no Resource Manager Location. 80.20 sempre no name node e no Resource Manager Locator 80.50. Eu estou usando o HDP 2.1 no Linux. A gente pode conferir a tabelinha que eu mostrei para vocês lá atrás. Localizar a tabela aqui. Aqui está Resource Manager Location. Hortonworks HDP 2.0, 2.1 ou 2.2 no Linux, porta 8050. Daí nós vamos estar nos conectando à porta 8050. Criar o External File Format. Vou criar aqui External Data Source. External File Format. Ele está criou o External Data Source. Então eu já vejo a External Data Source aqui entre as minhas data sources. Abrir o Zoom IT aqui. Daí eu já vejo aqui o HDP2
entre as minhas external data source. Criar aqui uma external table. Desculpa, vou criar o external file format que eu não criei. Aqui está o external file format. É um arquivo, eu estou usando um sample do próprio Hive, que é um arquivo separado por tab. E aqui eu vou criar external table, apontando para um caminho onde está esse sample do Hive que já acompanha o HDP. Aí está. Então agora eu vou fazer um select. O volume de dados é pequeno e eu nem mesmo criei a estatística, então ele não vai fazer o pushdown automaticamente. Ele vai apenas trazer os dados para mim usando uma conexão HDFS diretamente ao meu servidor HDP. Ok, vamos dar uma olhada no meu servidor HDP. Eu tenho aqui jobs anteriores que estavam sendo executados, não estão mais. Eu tenho meu ambiente do HTTP 192.856.101 porta 8000. Aqui estou vendo o job Bouncer. Os arquivos que eu estou acessando são arquivos do Hive, mas o Polybase não fala diretamente com o Hive. Ele cria os próprios jobs dele. Então apps, Hive, Warehouse, eu estou usando simplesmente um caminho de arquivo sample 07, estou buscando esse sample 07 CSV que está aqui. Ele não está fazendo pushdown, ou seja, não está gerando um job e já trouxe aqui para mim os dados do meu cluster HDP sem fazer pushdown nesse exemplo. Sem fazer o pushdown para o servidor Hadoop. Fazendo o pushdown, a query vai ser bem mais demorada. E o que vai acontecer é que depois de algum tempo ele vai criar um job, ele vai fazer a compilação de um job Java e jogar esse job para ser executado dentro do ambiente do HDP. Aqui vocês estão vendo um anterior que eu estive executando. É necessário aguardar um pouco para vermos a aparição do job dentro do ambiente do HDP. Então vocês vêm aqui já executando o job criado pelo Polybase dentro do ambiente do Hadoop sendo executado. Ou seja, dessa vez foi feito um pushdown para dentro do ambiente do Hadoop. Ok, então vimos o funcionamento do Polybase com o Hadoop, fazendo queries e fazendo pushdown para dentro do ambiente do Hadoop. Deixo aqui meus contatos com vocês. E-mail, Skype, profile do LinkedIn. Meu blog, meu site repleto de informações técnicas e vale a pena estar me seguindo no Twitter e assinar meu canal no YouTube, onde eu sempre estou publicando novidades técnicas. Muito obrigado a todos pela participação.